Eu sou André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre a língua ideal e a língua real. Quais são suas principais diferenças? Quem fala uma e quem fala a outra? Por que é importante compreender isso? Vamos lá? Como é que a língua se mantém? Como é que a gente continua tendo, entendendo que a gente fala uma mesma língua, sendo que há tantos fatores que podem causar tantas diferenças? Por que é que a língua não acaba? Por que é que ela não simplesmente desaparece? Ou por que é que as pessoas continuam em uma sociedade, mesmo falando às vezes de maneira diferente, entendendo que estão falando a mesma língua? Por quê? Porque como a língua ela é um sistema, ela não é um conjunto de coisas soltas, palavras soltas, regras soltas, não, ela é um sistema. E esse sistema, ele tem certas forças que atuam nesse sistema. E aí nós temos, na verdade, pelo menos duas forças que nós podemos falar. As forças centrípetas e as forças centrífugas. Forças centrípetas são aquelas que levam para o centro. Então são as forças que mantêm a coesão, mantêm a língua e o sistema da língua funcionando. Então, por exemplo, por mais que algumas pessoas falem, por exemplo, nós fomos ao shopping, e outras pessoas falem, nós foi no shopping, essas duas formas de falar, elas ainda mantêm uma estrutura e a gente consegue reconhecer que se trata da língua portuguesa. É a língua portuguesa brasileira, com formas diferentes de se expressar. Então nós conseguimos entender que nós e nós, na verdade, é a mesma coisa. Nós fomos e nós foi, é a mesma coisa, com modos diferentes de falar. Por quê? Porque as relações sintáticas, as relações de sentido, elas são mantidas. Nós conseguimos entender as palavras, nós conseguimos entender a relação entre elas. Então, a comunicação é mantida, a estrutura da língua é mantida. Então, é isso, nós temos as forças que puxam para o centro, mantendo a estabilidade da língua, mantendo a norma, possibilitando que a língua tenha uma regulação, e que ela continue a existir. E temos forças que vão provocar a variação e a mudança na língua. São as chamadas forças centrífugas, que se afastam do centro. E é dessa tensão entre forças centrífugas e forças centrípetas que existe a língua. Pode acontecer de as forças centrífugas se tornarem mais fortes a ponto de a língua desaparecer e se tornar outra. Isso raramente acontece, a não ser quando você tem processos de destruição. Por exemplo, foi o que de alguma maneira aconteceu no período da colonização no Brasil. Houve um processo praticamente de anulação da língua que era falada na colônia para estabelecer a língua portuguesa como nós falamos hoje. A mesma coisa aconteceu lá atrás com o latim. O Império Romano se expandiu demais e quanto mais longe da capital Roma, mais a língua foi entrando em contato com outras e foi se transformando em outras. Quando acabou o Império, quando você não tem mais a população que falava aquela língua, a língua vai se transformando, até que o latim desapareceu como língua falada e dele, na verdade, ele não desapareceu, ele se transformou em outras diversas línguas, entre elas o português. Então as forças centrífugas são as que causam a variação e a mudança. Bom, esses dois termos, variação e mudança, muitas vezes são usados como se fosse uma coisa só, mas na verdade eles são diferentes. O que é a variação linguística? A variação linguística são as diferentes formas da língua
de falante para falante, de lugar para lugar, de situação para situação. Então, o fato de cada pessoa falar de uma maneira, em cada lugar diferente do país, umas pessoas falam você vai, a outra pessoa fala tu vai, a outra pessoa fala tu vais. Umas falam dente, outras falam dente. Tá? O fato de haver essas diferenças é que a gente chama de variação. Elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, as variações, elas não são um acidente na língua. Então, assim, cuidado com essa interpretação que às vezes existe de falar assim: existe a variação, existe o jeito certo e existem as variações. Não. As variações são também um jeito certo de falar a língua. Por quê? Porque a norma, que é aquele conjunto de regras que nós aprendemos, ela serve para uma situação específica, a escrita formal. Mas, por exemplo, a escrita informal, que é a escrita das mensagens nos aplicativos de mensagens no celular, a escrita nas redes sociais, a escrita daquele bilhete que você escreve rapidinho para lembrar do conteúdo que você tem que estudar para a próxima prova, ou daquele bilhetinho que você passa para o seu colega na sala de aula. Essa escrita, que não tem tanta preocupação com as normas, com as regras normativas, ela também está certa. Ela está certa em determinados contextos. Você não pode escrever dessa forma, você não pode utilizar as abreviações da internet, por exemplo, para escrever um texto acadêmico. Mas está tudo bem você utilizar essas abreviações na internet. O importante é saber essa diferença. Tá? Então, as variações, elas não são um acidente da língua. Elas fazem parte da língua porque a língua é um fenômeno vivo. Lembra, a língua existe na nossa mente, assim como nós mudamos. Quando a gente é criança, a gente é de um jeito, quando a gente é adolescente, a gente é de outro, quando a gente se torna adulto é de outro, quando você vai envelhecendo, você muda também, a língua também muda. Tá? Então, essas variações, elas acontecem e são percebidas no mesmo momento da história. E por isso nós falamos em sincronia. Tá? O que é a sincronia? Esse sim é de ao mesmo, é a ideia de algo que acontece junto, e cronos é o tempo. Então, é alguma coisa que acontece ao mesmo tempo. Tá? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos a forma de tratamento tu, e temos a forma de tratamento você. As duas servem para a mesma coisa, para eu falar com alguém. Tá? E tem as variações. Eu posso falar tu vais, tu vai, você vai. Tá? Então, isso são as variações. E aí nós temos um exemplo de variação nesse diálogo. A que horas você chega a Salvador? Eu chego em Salvador lá pelas 11 da noite. Repare, a pessoa que perguntou disse assim: a que horas você chega a Salvador? Ela usa de acordo com a norma padrão. A norma padrão diz que quem chega, chega a algum lugar. Mas a pessoa que responde assim: eu chego em Salvador lá pelas 11 da noite. Ela responde: eu chego em Salvador e não chego a Salvador. E aí, qual das duas formas está correta? As duas. As duas. Quem é de nós que não diz assim: cheguei em casa e não cheguei a casa? Cheguei na escola e não cheguei à escola. Vou chegar no shopping e não vou chegar ao shopping. E tá tudo bem, nós nos comunicamos falando dessa forma. O que é importante? Lembrarmos que quando vou escrever um texto formal, preciso seguir as regras da norma padrão. E na norma padrão é chegar a e não chegar em. Então, essa que é a questão. E a mudança? A mudança, ela já é um pouco diferente. Se a variação acontece ao mesmo tempo na história da língua, a mudança não. A mudança, ela acontece ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em mudança, a gente tem duas situações. Nós temos uma forma inovadora que surge e que fica concorrendo com uma forma antiga.
E aí nós passamos a ter uma concorrência, as duas formas vão sendo usadas, ou seja, toda mudança começa com uma variação. Você tem duas formas diferentes concorrendo, e com o passar do tempo, uma dessas formas fica, geralmente a que fica é a forma inovadora, mas isso não é uma regra, e a forma antiga vai deixando de ser usada e vai ficando para trás. Então, o grande exemplo que nós temos de mudança na língua, talvez o mais conhecido e mais famoso, é o exemplo da transformação da expressão vossa mercê no se, que a gente usa hoje para falar com as pessoas. E aí eu estou falando de língua falada. Então, olha só, lá no século XII, quando surge o Reino de Portugal, a forma vossa mercê era usada exclusivamente para se dirigir ao rei. Era para falar com o rei. Mercê significa favor, generosidade, bondade. Então, a vossa mercê significava dizer ao rei que eu estava ali esperando a generosidade dele, a bondade dele. Então, toda vez que se dirigia ao rei, não se falava com o rei, se falava com a sua generosidade, com a sua bondade. Então, falava vossa mercê. Era uma forma respeitosa de se dirigir ao rei de Portugal. Com o passar do tempo, a nobreza portuguesa passa a utilizar essa forma também e a exigir da burguesia, que era uma classe que estava surgindo ali, começando a ter influências políticas e tal, ser tratada dessa maneira para diferenciar. Olha, você não tem sangue nobre. Você é rico, é poderoso, mas você não tem sangue nobre. Eu tenho sangue nobre, então, por favor, me trate da maneira como eu devo ser tratado. E aí começa a exigir que a burguesia trate a nobreza como vossa mercê. Com o passar do tempo e a sociedade ficando mais complexa, a burguesia, quanto mais poder ela ganha, mais ela começa a exigir dos servos e depois da classe trabalhadora um tratamento diferenciado também. E aí a própria burguesia também quer ser tratada dessa forma. Então começa a se utilizar o termo para se referir à burguesia. O que aconteceu? Com essa popularização do termo vossa mercê, ele começou a ser transformado, porque a grande verdade é que nós temos uma tendência a encurtar as expressões para dizer com o mínimo de esforço necessário a mesma coisa. Então o que aconteceu é que a expressão era vossa mercê, lá por volta do século XV já começa a se falar vós mercê, se junta o vossa e o mercê e vira vós mercê. Lá por volta do século XVII já está se falando vós mercê, então some aí o mercê, vira vós mercê. No século XIX já está se usando algumas formas diferenciadas, Tem mecê, suncê, vancê, mas a forma que vai se popularizar na cidade, falada pelas pessoas com maior escolaridade, etc., e que vai acabar ficando como a forma mais comum é a forma você. Veja só, saiu de vossa mercê, vós mercê, vós mercê, vós mercê, você, e hoje nós já falamos como? Você vai lá? Você falou com fulano? Você assistiu essa aula? E aí, você gostou da aula? Então o se já também se tornou uma forma comum de falar. Ainda não podemos escrevê-lo, ainda não podemos utilizar em textos mais formais, não é legal usar o se para escrever um e-mail, numa empresa, trabalhando, mas no dia a dia já se usa para falar. Então esse é um processo de transformação aí. Olha mais ou menos como funciona. Nós temos aqui alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Resumindo, toda mudança começa com uma variante, Então, primeiro tem uma variação, duas ou três formas concorrendo. Ao longo do tempo, vai haver uma mudança. Toda mudança ocorre por ação dos falantes, então não é um processo puramente natural. Aconteceu de forma natural. Não, é uma ação dos falantes. E esses falantes, lembra, vivem em sociedade, têm relações de poder, relações de cultura, têm escolaridades diferentes, têm interesses, enfim. Por vários fatores as mudanças podem acontecer.
tá? Nenhuma mudança atinge todo o sistema da língua. Por isso que não é verdade quando a gente percebe alguém falando uma coisa que está fora da regra, do padrão, que a pessoa está destruindo a língua. Por quê? Porque a língua ela é um sistema complexo. Então, se a pessoa fala nós vai, ao invés de falar nós vamos, ela não está destruindo a língua, porque ela está ali, ó. Ela mudou apenas uma regrinha, que é o final da palavra e ela não faz a concordância. Só isso. Mas ela manteve a relação de sujeito com o verbo, né? Sujeito nós, verbo vai. A palavra vai é uma palavra que a gente conhece, faz parte da nossa língua. Ela não fala nós vou. Ela não fala nós véia. Ela fala nós vai. Porque entende que isso é possível de compreender e de comunicar. Então está no sistema da língua, não está na norma. Lembra dessa diferença, tá? Então assim, nenhuma mudança atinge o sistema inteiro. Ela sempre vai atingir uma parte ali da língua e vai causar uma mudança naquela parte, tá? Recentemente nós passamos por uma mudança que não foi propriamente na língua, no modo de falar, não afetou nada, mas afetou a nossa escrita, que foi o acordo ortográfico. Tá? Ele não é, por isso que ele não é nem considerado uma mudança na língua, porque ele não afetou o nosso modo de falar. Ninguém passou a falar linguiça porque deixou de escrever o trema. Tá? E também, se passasse, mudanças acontecem. Tá? Então não existe variante melhor ou pior, as variantes elas simplesmente existem, porque a língua muda mesmo, e indicam um processo normal da língua. Tá? E não existe mudança necessária, útil ou desnecessária, inútil. Tá? Então, assim, toda mudança da língua ela é necessária, porque se mudou, é porque os falantes entenderam que havia outra forma de dizer aquilo. E mudou. Então, pode ficar tranquilo, que uma mudança na língua ela não vai fazer as pessoas deixarem de falar o idioma, vai ficar confuso, porque o processo ele vai acontecendo ao longo do tempo. E hoje, por exemplo, ninguém acha estranho a gente falar se, você. Imagina como era lá no século XV. Quando falava vós mecê, provavelmente alguém falava vós mecê. Como assim? É vós, vossa mercê. Por quê? Porque estava acontecendo a mudança naquele momento. Tudo bem? Então, olha só, por exemplo, vamos pegar essa frase aqui, ó. Tu estás brincando. Isso é a forma que estaria lá na norma, né? Tu estás brincando. Só que na fala a gente já fala, tu estás brincando. Esse de, ele some, tu estás brincando. Ou podemos dizer, tu estás brincando. Então o estás vira tás. Em alguns lugares do Brasil é comum ouvir isso. Tá? Tu estás brincando. Outra forma de dizer. Você está brincando. Então já trocou o tu pelo você. E é você está, não é estás. Tá? Você está brincando. Você está brincando. Você está brincando. Ou você está brincando. Ou, como atualmente o pessoal vem dizendo, tá de brinks. Não, você só pode tá de brinks. Ou então, não, eu tô de brinks, é brinks. Que é brincadeira virou tá de brinks. Tá? E as pessoas entendem. Pelo menos os jovens, que estão inseridos nessa forma de falar, conseguem se entender. Então, um processo de mudança aí. E a tal da norma culta e a norma padrão. Então vamos entender esses dois termos, o que eles significam, porque eles não são iguais. Muitas vezes são confundidos, as pessoas acabam falando norma culta quando na verdade é norma padrão e fazem um pouco de confusão. Então, presta atenção para você entender. A norma culta, o que é a norma culta? É a variedade formal de falantes com alta escolaridade, moradores dos grandes centros urbanos. Então vamos lá. O que acontece? Os padrões da nossa sociedade são definidos pela cidade. Então, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, o centro econômico, e como nós vivemos na sociedade capitalista, o centro econômico acaba sendo mais importante do que o centro político.
e nem sempre eles coincidem. Por exemplo, no Brasil não se coincide, na verdade, o centro de governo, que é Brasília, e o centro político e econômico, que é aqui a região sudeste, para ser mais exato, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são esse eixo aqui. E isso tem a ver com a história do Brasil, enfim. Tá? Mas o fato é que o centro econômico do país, e aí o foco, né, das situações todas, é aqui em São Paulo. Tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, as grandes emissoras, as grandes empresas de comunicação, a maioria delas está sediada ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E tem aí as divisões aí pelo país. Tá? Jornais, revistas, as grandes televisões, as grandes empresas de tecnologia, tá? Estão a maioria localizada aqui em São Paulo. E isso é porque São Paulo é o centro econômico do país. Tá? Com isso, acaba que São Paulo está no noticiário, na televisão, na mídia, na política, né, na cultura de um modo geral, em muita evidência. E isso acaba fazendo com que o modo de falar a língua de São Paulo acabe se tornando um modelo para o Brasil. Tá? Então, o modo de falar São Paulo, Rio de Janeiro, se a gente prestar atenção na mídia, a gente vai ver que é o modo que prevalece aí nos veículos de comunicação. Tá? Então, a cidade acaba sendo esse grande centro. E dentro da cidade, como nós temos uma diversidade na população, quem é que se torna um modelo de cultura também? Né? A gente vive numa sociedade que coloca o modelo de cultura em pessoas que têm maior poder aquisitivo, mais dinheiro, poder político e maior influência. Hoje em dia a gente sabe que isso é muito mais importante também, tá? E maior escolaridade. Por mais que ainda tenha muita gente que tem influência, tem dinheiro, mas não tem tanta escolaridade, mas o modelo cultural de uma elite cultural ainda é aquele que tem alta escolaridade. E aí o modo de falar a língua dessas pessoas é tomado como modelo de cultura. Por isso que esse modo de falar é chamado de norma culta. Então, na verdade, a norma culta não é o conjunto de regras que a gente aprende na escola. Por quê? Porque nem mesmo as pessoas com alta escolaridade falam na sua totalidade as regras que a gente aprende na escola. Eu vou dar um exemplo. Nós aprendemos na escola que o nosso modelo de pronomes é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Mas nós não utilizamos o pronome vós no nosso dia a dia. O pronome vós só existe em texto antigo. Ou ali em alguns textos jurídicos, né? Mas que ainda seguem um modelo antigo de escrita, tá? Que se usa esse pronome vós. Tá? E o nós, muitas vezes no dia a dia, é substituído por a gente. Então, a norma culta é a norma falada por essas pessoas, tá? São formas que são incorporadas tanto à fala quanto à escrita, e que não correspondem necessariamente à norma padrão. Então, aqui tem alguns exemplos de frase que estão na norma culta, ou seja, são faladas no dia a dia por pessoas, inclusive com alta escolaridade. Ninguém diz que essas frases têm erros, mas se a gente considerar a regra que a gente aprende na escola, a chamada norma padrão, essas frases têm alguns desvios. Então, por exemplo, frases como: me diz quando você tem tempo para a gente marcar uma reunião. Essa frase é facilmente escutada em empresas, faladas por diretores, gerentes, por pessoas que têm alta escolaridade, que têm formação acadêmica. É facilmente escutada. E ninguém vai dizer assim, nossa, essa pessoa não fala nem o português direito. Mas olha só, a norma padrão, por exemplo, diz que a gente não poderia começar a frase com um me. Segundo a norma padrão, é diga-me. Ou diz-me, só que se eu coloco diz-me, aí eu tenho que colocar tudo na forma tu de tratamento. Então, no dia a dia, a gente fala, me diz quando você tem tempo
para a gente, e não para nós marcarmos, mas para a gente marcar uma reunião. E tá tudo bem. Então isso já está na norma culta, mas não está na norma padrão. Tá? Amanhã você precisa ir no correio pegar 2 caixas para mim. Então amanhã você precisa ir no correio. A norma padrão diz que é ir ao correio, mas qualquer pessoa fala tranquilamente ir no correio. Tá? Ela vai chegar cedo, porque tem muitas coisas para resolver. Outra frase fácil da gente falar tranquilamente, de ser entendido, de ninguém reclamar que está errado, mas segundo a norma padrão nós não poderíamos usar o tem, teria que ser haver. Essa situação vai ser resolvida entre eu e ele. A norma padrão diz que o certo seria dizer entre mim e ele. Mas nós no dia a dia falamos entre eu e ele. E presta atenção, o que eu estou dizendo nesse momento é que essas formas podem ser utilizadas na fala do dia a dia, até em situações mais formais. Porque na fala não tem nenhum problema. Porém, se você for escrever um texto formal, um texto acadêmico, uma redação para um concurso, para um vestibular, aí você tem que seguir a regra da norma padrão. A norma padrão, que eu estou falando dela aqui, o que é essa norma padrão? Então, ela é uma idealização da língua, ela é definida por membros das elites sociais, econômicas, políticas, ela é considerada a forma que tem o maior prestígio social. As pessoas acreditam que quem fala um português próximo da norma padrão é a pessoa mais culta, mais inteligente, mais erudita. Então é a pessoa que eu preciso ouvir, que é a pessoa que tem credibilidade. Ela é registrada em documentos normativos, como dicionários, gramáticas, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ensinada na escola. Certo? Ela concebe noções de certo e errado, e ela busca um controle da língua. Então, a norma padrão, ela tem essa finalidade. E chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dá uma olhadinha no Saiba Mais, tem muito mais conteúdo para isso. Bons estudos e até a próxima aula.